Boa noite a todos, a paz de Cristo Jesus, para quem está em Cristo Jesus. Irmãos, eu coloquei esses textos aí, porque todos eles fazem referência a reuniões que havia na igreja primitiva, a igreja do século I, né? Século I depois de Cristo, e que eles se reuniam e adoravam nas suas casas. Isso é mais do que prova de que esses templos que foram construídos, alguns até nababescamente, grandiosamente, né? É uma mentira, uma deturpação, e que foi mal compreendida por Davi ou propositalmente, não sei, Deus o sabe, quando daquela questão da construção do primeiro templo, o templo de Salomão. O Senhor nunca pediu que construísse templo algum. E a gente já falou aqui sobre isso, mas é bom a gente sempre retornar a alguns assuntos, principalmente porque tem pessoas novas no grupo, para que fique muito claro que templo, essa construção física, não é necessária. Não há nenhuma necessidade que aqueles que estão em Cristo Jesus, para se reunirem ou para estarem juntos, tenham que ter um templo. Não é? Chamar aquele templo de igreja é um pecado, não é mesmo. Isso nós já sabemos, tem vários outros textos. Atos 7:48, Atos 17, 24, 25, 1 Coríntios 3, 16, Hebreus 3, 5 e 6 e outros textos que falam cabalmente que a igreja são pessoas que compõem como membros o corpo de Cristo, cuja cabeça é o Senhor Jesus. Eu vou ligar aqui o WhatsApp no computador para botar, fica melhor, mais fácil para mim para colar uns textos, para a gente relembrar, né, a questão de quando, supostamente, Salomão foi incumbido de fazer um templo ao Senhor. Bom, e sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Então, subitamente, deu um desejo em Davi de construir algo decente para o Senhor, onde a arca, que simbolizava a presença do Senhor no meio do povo, pudesse repousar, porque ele achava que era um absurdo ele, como um rei, morar numa casa de cedro. O cedro era, na época, a madeira mais nobre, mais cara e mais preciosa que existia, e o Senhor está lá no tabernáculo, né, nas cortininhas e tal. E Natã disse: não, faça tudo o que você quiser, porque Deus é contigo. Mas não era bem assim. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Olha a ironia com a qual o Senhor fala. Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo. Vamos entender aqui por que tenda e tabernáculo. Sabemos que esse tabernáculo que foi ordenado ao Senhor Moisés fazer, e ele deu as medidas, enfim, era móvel. Onde o povo de Israel ia, o tabernáculo ia. Ele era montado e desmontado. Por que isso? Porque móvel, já fazendo uma alusão que no futuro, quando viesse o Messias, Jesus, o Senhor habitaria em pessoas, portanto, ele estaria dentro de seres que se movimentariam para todos os lugares. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da barra. Ali vai botar o Davi no lugar dele, né? Vai trazer a realidade de quem Davi era. Assim
eu te tomei da malhada de trás das ovelhas para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, destruí teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome, como é grande o nome grande, como o nome dos grandes que há na terra. E prepararei, futuro, prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja removido. E nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. E desde o dia que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Repara assim a frase. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Quem vai fazer a casa? O próprio Senhor. O próprio Senhor está dizendo que Ele mesmo faria, Ele está colocando para o futuro, a sua casa, a sua habitação, na terra, né? Aí vem a parte que eu não sei se Davi não entendeu ou interpretou errado ou fez de propósito. Quando teus dias forem completos, ou seja, vieres a dormir com teus pais, ou seja, depois da morte do rei Davi, após a morte, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência. Agora aqui vem a adulteração, não tem no original, o qual sairá das tuas entranhas, isso aí não tem. E estabelecerei o seu reino, ok? Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Para sempre. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filhos de homens. Isso também não tem no original. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Como é que é ser firmado para sempre diante de Davi e da descendência de Davi, se o templo de Salomão, que já era o templo de Herodes, foi destruído 40 anos depois da morte do Senhor Jesus? Né? Conforme todas essas palavras e conforme esta visão, assim falou Natan a Davi. Então vamos tentar entender um pouco o que é que aconteceu aqui. Simplesmente o Senhor nunca pediu a ninguém que construísse um templo físico, um templo de pedra, um templo de cimento, um templo de cedro, de madeira para ele, de forma alguma. Ele estava dizendo a Davi que da descendência de Davi, né, como o Senhor Jesus descende da raiz da tribo de Judá, ele suscitaria um que ergueria, edificaria. Edificar aí não é construir pedra. Edificar é o amadurecimento espiritual. É o Espírito Santo edificando a cada um de nós. Porque quando o Senhor Jesus veio à terra como homem, ele recebeu o Espírito Santo no batismo. E a virtude do poder do Pai foram morar nele, habitar naquele espírito humano, né, que estava nele, a fim de que ele fizesse todas as coisas segundo o que o Pai lhe ordenava fazer. Depois que ele morreu e ressuscitou, ele enviou esse Espírito, que é o próprio Espírito do Pai, para que fosse habitar em todo aquele que nele cresce. E como é? Então ele diz que esse reino que seria estabelecido seria eterno. Ora, o reino de Davi, o reino de Salomão, o reinado de todos os reis de Israel não foi eterno. Israel não tem mais rei. Acabou o reinado. Então não fecha. Vocês estão vendo aí que não fecha o texto? Esta era uma profecia que o Senhor estava dando acerca do Senhor Jesus Cristo. Ele edificaria essa casa, né? Como ele diz, a casa é de meu pai, tem muitas moradas. Nós somos muitos, né? E ele ia preparar lugar para que outras moradas nós viéssemos a ter na glória. Então, vamos ver mais algumas coisas que não fecham em relação a esse templo de Salomão, que Salomão construiu. Olha que relato interessante. Então falou Salomão. Salomão declarou isso. O Senhor disse que habitaria nas trevas. Em outras traduções, em nuvem densa, espessa, escura. E eu tenho edificado uma casa para morada e um lugar para a tua eterna habitação. Olha que absurdo. Então o rei virou o seu rosto, abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai,
não falou pela sua boca, falou pela boca do profeta Natã. E pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: desde o dia que tirei meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, mas escolhi homem algum para ser líder do meu povo Israel. Gente, como é que pode o nosso Pai Celestial habitar em trevas? Hebreus fala que Deus é luz e que nele não há treva alguma. Apocalipse diz que na cidade santa, na glória de Deus, onde nós estaremos um dia, em breve, não há sol e não há noite, mas não carece de haver sol porque a luz vem do Pai. Ele ilumina tudo. Então, como é que ele pode ter dito a Salomão que ele habitava nas trevas e precisava de uma casa, porque seria a habitação eterna dele, quando ele diz a Natã o contrário? Quando ele diz pela boca do profeta Isaías: que tipo de que terra, que casa vocês vão me edificar? O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Isso aí que nosso irmão Estevão repete, né? Já tendo sido dito pelo profeta Isaías: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Quer dizer, é um verdadeiro absurdo, é uma verdadeira falta de senso alguém querer achar que o Senhor, Criador dos céus, do universo, da terra, do homem, de tudo que há, existe, Criador, provedor e sustentador, pode habitar em um local que o limita. É a mesma coisa de achar que o Espírito Santo pode ser limitado apenas pelo que está escrito na Bíblia. O Espírito Santo não faz mais nada a não ser o que está escrito. Nos anos 70 depois de Cristo, 40 anos depois da morte e ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, já há muito que se pregava o Evangelho, os apóstolos, Jerusalém foi destruída, sitiada pelo Império Romano, totalmente destruída, nos anos 70. Os que não foram mortos foram presos como escravos e outros fugiram. E aí começou a diáspora do povo de Israel e eles só foram se reunir em 1948. Durante todos esses anos eles viveram perambulando pelo mundo, porque o templo foi destruído. Como o Senhor Jesus disse, ao ver o espanto dos seus discípulos, admirando aquelas pedras, aquela construção maravilhosa, já do tempo de Herodes, que foi o templo de Salomão que foi parcialmente destruído, Herodes veio e reconstruiu. Ele disse: está vendo? Pois aqui eu te digo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E não ficou uma pedra, aliás, só ficou uma pedra, sob a qual os romanos construíram um altar, um templo ao deus deles, o deus Júpiter. Então, falando agora um pouco absolutamente só de história, que eu citei aí foi o que está escrito nas escrituras da Antiga Aliança, que é muito adulterada. Adulterada para puxar sardinha para os judeus, né? Mas falando absolutamente agora de história, nós vamos ver em que momento da história os templos começaram a ser reconstruídos. Precisamente 364, 363 a 365 anos depois de Cristo, o imperador Constantino, querendo unificar o Império Romano, que nesse momento estava dividido, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, ele querendo unificar e ser o seu imperador, ele saiu e abriu guerra contra o imperador romano do Oriente, que por sinal era casado com a sua irmã. E declarando guerra ao Império Romano do Oriente, ele venceu as batalhas e ele teve um sonho, onde ele dizia ver um ser que dizia a ele que se ele colocasse o símbolo cristão nos escudos dos seus soldados, ele venceria a última grande batalha e tomaria todo o império para ele. E coincidentemente, nessa noite, cai um meteoro próximo do acampamento onde o exército romano estava aguardando para, ao alvorecer, invadir, né? E ele tinha um escrivão chamado Lactâncio, um judeu cristão, já vendido, já corrompido, e que disse a ele: não, isso é um sinal da confirmação do seu ser, você precisa se converter. A essa altura do campeonato, historicamente é comprovado que o cristianismo já estava estabelecido, já não tinha essência pura do Evangelho de Cristo, já tinha sido adulterado, já tinha virado
um movimento religioso. Então ele se converte, ganha a batalha, unifica o reino, só que os romanos, o povo romano e o senado romano não admitia que o seu imperador fosse o adorador de um deus apenas, que ele se transformasse num imperador monoteísta e desprezasse os deuses romanos. Aquilo criou muita confusão. Então, para agradar a gregos e troianos, como diz o ditado, a romanos e a judeus, Constantino começou a construir templos, que viraram as igrejas católicas romanas. Por isso uma seita chamada Católica Apostólica Romana. E ele começou a construir templos. O primeiro grande templo que ele construiu, hoje chama-se Catedral de São Pedro, onde é a morada do Papa. E outras catedrais ele foi construindo e colocou lá dentro os seus deuses. Outra confusão. E daí surgiu o sincretismo que nós conhecemos hoje. Os deuses romanos tomaram nomes gregos, nomes em latim, transformaram-se hoje nesses santos e santas, proliferaram para que todos fossem agradados e ele continuasse imperando. Então aí surgiu os templos, né? Aí passa-se muitos anos, lá pelo ano 500 e pouco, surge um padre chamado Lutero, um padre alemão, que detectou 95 pontos no Evangelho, que havia uma adulteração e deturpação herética por parte da seita católica, que foi feito no Concílio de Nicéia, lá ainda com Constantino, onde foi a base da doutrina católica do Senhor morto, da hóstia, enfim. E ele vê 95 pontos errados. E ele escreve 95 teses, ou seja, 95 interpretações dele a respeito daqueles 95 temas do Evangelho. E aí foi outra confusão. Lutero começou a ser caçado, Lutero foi excomungado pelo Papa, isso gerou uma guerra santa, onde morreram muitas pessoas, muitas e muitas pessoas, e daí surgiu uma coisa chamada um protesto contra tudo o que estava acontecendo, religioso. Tudo isso é uma religião, isso é o que a religião promove, guerra, dissensão, divisão. E daí surgiu o que nós conhecemos como termo de protestantes. Só que, isso aqui é só história, tá? A seita católica já cobrava uma coisa chamada indulgência. Ou seja, a pessoa chegava lá no pé do padre, do frade, seja lá do bispo, do cardeal, enfim, e dizia: olha, eu tenho esses pecados, e também meu pai tinha esses pecados, minha mãe tinha esses pecados, meu irmão, papapá, tudo que já morreu. Então ele pagava uma taxa, e orava lá, fazia uma reza lá, e estava perdoado os pecados dele, dos antepassados dele, que iam para o purgatório. Não iam direto para o inferno, iam purgar. Pagavam para ter uma indulgência de irem para o purgatório e não direto para o inferno. E os protestantes cresceram o olho e transformaram essa indulgência no famigerado dízimo, que hoje se conhece. Então, os templos, nada mais, não tem a única serventinha que eles têm é de de encurralar o povo, porque fica todo mundo reunido parecendo gado, né? A fim de tirar dinheiro para a manutenção do templo, para o salário do sacerdote, do padre, do pastor, do bispo, do impostor, enfim. Então não tem que ter templo físico. O templo físico trouxe uma coisa que está levando muitos e muitos para o inferno, chamado divisão. O Senhor Jesus Cristo foi muito claro quando ele disse: um reino dividido não subsiste em si mesmo. E hoje o que é que nós vemos? Seita católica romana, seita católica ortodoxa, evangélicos, protestantes, presbiterianos, metodistas, arminianos, calvinianos, ou melhor, calvinistas. Aí dentro do mundo cristão vem mais subdivisões, divisões e subdivisões. Aí vem as subdivisões das tradicionais, pentecostais, neopentecostais. Dentro dessas tem outra subdivisão. Aí vem Igreja Universal do Reino de Deus, vem Mormon, vem Assembleia, vem Maranata, Sara Nossa Terra, Deus é Amor, Quadrangular, Adventista, Testemunho de Jeová. Vocês não estão entendendo o que é que aconteceu? Existem divisões, subdivisões e subdivisões.
retalharam e esquartejaram. Tudo com o único intuito, tirar dinheiro. Porque todas cobram. Todas cobram. Umas escancaradamente, abertamente, descaradamente, satanicamente. Outras dissimuladamente, mas cobram. Ah, mas tem que mandar os missionários. Não tem que mandar missionário. Quem envia é o Espírito Santo. O texto, vou botar aqui, provando. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. A saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Níger significa negro. E Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse quem? O Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Quem envia, quem separa é o Espírito Santo. E quando ele o faz, ele providencia o sustento dos seus enviados. Hoje tem muitos missionários que não são enviados pelo Espírito Santo, mas são enviados pelas suas instituições religiosas. E são muitos abandonados lá. Sabemos casos e casos, de vários. E outra coisa, muitos estão morrendo de gaiatos, porque não foram chamados. Não foram enviados pelo Espírito Santo. Ah, irmã Maria, mas como é que vai fazer para sustentar? O Espírito Santo sabe como fazer. Ele levanta até uma pessoa que não tem nada a ver com a história, para dar o sustento. Torna a dizer sustento, não é salário, é o sustento. E lá onde esse missionário for, o correto seria que os que lá já estão, porque sempre há cristãos lá já, o sustentem na sua alimentação e no seu lugar para dormir na casa dos irmãos. Nada de ficar em hotel, alugar casa. Não existe isso. Nunca existiu. Isso é invenção dos homens para tirar dinheiro. Sempre dinheiro. E outra coisa, com o advento hoje da internet, de hoje não, há tantos e tantos anos, a pregação do evangelho e o evangelismo encurtou os caminhos geograficamente. As distâncias foram encurtadas. Porque o mesmo Espírito Santo que age em mim aqui pode converter e convencer alguém que está me ouvindo lá na África, na China, na Patagônia, através de uma rádio, da internet, de um áudio que chega na mão dele. Do mesmo jeito. E ele o próprio Espírito Santo vai ensinar, vai guiar aquela vida, porque assim foi feito com o eunuco etíope, que Filipe foi lá, pregou, e depois ele recebeu Jesus, foi batizado nas águas, e ele continuou, foi para a África, o primeiro missionário na África. O eunuco etíope. Ele fez templo lá? Não. Ele precisou fazer discipulado com homens? Não. Ele foi seguir o caminho dele. Quem foi que ensinou o resto a ele? O Espírito Santo. Então essa conversa de templo é só para dividir e tirar dinheiro das pessoas. Para que poucos homens enriqueçam, virem verdadeiros bilhardários, né, às custas da ignorância da maioria do povo que se diz cristão.